Hoje eu vou falar para vocês quem é a Cássia Natasha. A Cássia Natasha, ela vem de uma família de 6 irmãos, filha da Cristina e neta da Doralice Tereza da Conceição, que foi quem me apresentou pela primeira vez a vida. Minha avó, ela era uma mulher incrível, incrível, e eu sempre admirei muito ela. Eu olhava para ela e tinha um vislumbre de alguém muito bem sucedida. Só que minha avó, ela era analfabeta, não tinha nem a primeira série, não sabia nem escrever o nome dela. Mas ela me ensinou algo muito, muito incrível, que foi a minha autenticidade. Quem era a Cássia Natasha? Com 12 anos, eu passei a ter contatos com a minha avó muito intensos de história, eu vi na vida dela e isso me formou quem eu era. Até a forma hoje como eu me visto remete muito a quem era minha avó, era uma inspiração para mim. Mas hoje eu não vim falar sobre ela, eu vim falar sobre a Cássia Natasha. E eu quero contar para vocês quem é a Cássia Natasha. Eu venho de uma família de 6 irmãos, ajudei a cuidar dos meus irmãos mais novos que eu, os quatro mais novos, e durante os meus 17 anos eu era essa Cássia que vai aparecer para vocês. Uma menina doce, muito feliz, muito alegre, mas com 17 anos eu conheci uma pessoa e comecei a trabalhar. E nesse processo eu me perdi. E aí eu comecei a me apagar durante esse processo, porque essa pessoa que entrou na minha vida, ela não sabia quem era a Cássia Natasha. Mas nesse mesmo tempo eu entrei na faculdade. Tive a opção de fazer outras faculdades, mas escolhi a administração. E eu sou formada há 15 anos em administração de empresas. Amo a administração, porque a nossa vida é uma administração. Tudo a gente tem que administrar. Mas no decorrer do tempo, eu fui vendo que eu precisava ir além, caminhar mais um pouquinho. E com o passar do tempo, no que eu ia caminhando, eu ia me perdendo. Eu ia me anulando, eu ia me descaracterizando. Eu não me reconhecia mais. No meio tempo eu conheci o Cássio, que é o pai da minha filha, e ele me trouxe muita visão de quem eu era por um tempo. Depois a gente se perdeu no meio do caminho. E aí eu passei a cuidar de mim um pouco mais. Mas veio a minha princesa, a Alice. E eu sou mãe da Alice, hoje ela tem 14 anos. E no final da minha faculdade, eu terminei com ela nos braços. E isso foi para mim uma das maiores vitórias da minha vida. Ter a minha filha e concluir a minha faculdade. E foi incrível. Só que mais para frente eu me perdi mais um pouco. E aos pouquinhos do que ia passando a minha vida, do que ia passando os anos, eu ia me perdendo. Eu deixava um pouquinho de mim cada vez mais. Só que no decorrer desse processo eu consegui entender que eu precisava ir além, que eu precisava buscar algo relacionado maior do que eu, relacionado ao que Deus tinha. Eu não conhecia a Deus, mas nesse processo que eu passei, eu consegui entender de que eu precisava de mais. Eu precisava de mais. E aí eu passei por muitos relacionamentos frustrados e me perdi demais. No decorrer do tempo, eu tive várias profissões, adquiri vários talentos, me aperfeiçoei em várias áreas, mas eu nunca consegui me encontrar em nenhuma. Até que eu fui embora de Brasília e fui para uma cidade do Goiás chamada Uruaçu, e lá Jesus me encontrou. E nesse processo de que Jesus me encontrou, eu me encontrei. E aí eu comecei um processo de autoconhecimento, de reconexão comigo mesma, de reconexão com o Criador, com Deus, de reconexão com quem realmente era importante para mim, com a minha família, de cura, de restauração. Nesse meio tempo, eu adquiri mais profissões e fiz mais uma faculdade de marketing digital.
E aí eu continuei caminhando, cuidando da minha filha e cuidando de mim. E deixando que Deus cuidasse de mim. Só que ainda não sabia quem eu era. Eu ainda não me sentia realmente realizada comigo mesma. E eu continuei. Após 3 anos e meio morando nessa cidade, eu voltei. Houve alguns percalços no meio do caminho. Meu irmão sofreu um acidente, quase morre, meu irmão mais velho. Só que isso me fez ver o quanto forte eu era, o quanto corajosa eu era, o quanto Deus estava comigo, o quanto eu consegui me conectar com Deus nesse período do acidente do meu irmão. E logo após esse período eu voltei para Brasília novamente e aí eu conheci a Cássia de verdade. Eu tinha me desconectado da minha família pela distância e eu voltei a me conectar com a minha família. Investi em algumas coisas, em alguns negócios, que foi muito bom para mim, porque me ensinou muito. Montei uma agência de marketing por um período, depois desfiz essa sociedade, que era com meu irmão, e aí a Cássia, nesse meio período, ela encontrou o amor da vida dela, que é o Vâner. E aí ela caminhou mais um pouquinho, e nesse caminhar, cada vez que ela caminhava, ela entendia mais quem era a Cássia. E no passar do tempo, eu fui me reconectando comigo e me descobrindo, entendendo que eu não era ninguém sem Deus, que eu necessitava dele para tudo na minha vida. E aí, nesse momento, eu passei a sonhar com outro filho. E aí eu passei por um processo de aborto, passei por um processo muito dolorido de perda e de luto. Minha avó também faleceu nesse meio período. Só que todos esses lutos que eu passei me mostraram mais uma vez quem era a Cássia. Quem era a Cássia Natasha. Quem era a diva, como a minha avó me chamava, com o jeito carinhoso dela. E aí eu comecei a ver quem eu era. E todo esse processo que eu passei, eu consegui me curar, me sarar. Engravidei novamente, tive o Sami. Hoje ele tem 3 anos. Eu sou mãe do Sami, mãe da Alice de 14, esposa do Vâner. E por fim, eu me encontrei. Eu me encontrei quando eu percebi que toda a minha dor, que todas as minhas feridas me tornaram ser quem eu sou hoje. Me tornaram na Cássia Natasha, mentora de mulheres, uma mulher que busca sempre ajudar e evoluir as pessoas. Essa sou eu.